Excelente partida do Flamengo no Maracanã. Apesar do resultado mínimo, o Flamengo mostrou aquilo que não mostrava há anos. Um time que consegue marcar alto, consegue asfixiar o adversário e consegue vencer. A margem de gols não demonstra a superioridade do Flamengo, particularmente no começo do jogo. Mas, de fato, o Flamengo foi um time que não era visto pelo seu torcedor há muito tempo. O trabalho de Felipe Luiz começa enterrando definitivamente o trabalho de Tite, provando que algumas das questões, das idiosincrasias do Tite não eram justificáveis. O Flamengo conseguiu executar aquilo que o torcedor espera. É claro, alguns problemas físicos, algumas dificuldades, mas sem dúvida alguma, muito auspicioso. Ou seja, o Flamengo trouxe esperança novamente ao seu torcedor. Estamos agora, em definitivo, para bater um papo com você a respeito desse jogo, esse excelente jogo do Flamengo. Para mim, o jogo foi excelente. Flamengo 1, Corinthians 0. Um jogo que não. Um placar que não reflete o que foi o jogo, na verdade. Eu não sei nem dizer exatamente se o Flamengo jogou. Se o Corinthians jogou ofensivo hoje, porque o Flamengo não deixou o Corinthians ultrapassar a linha do campo. O Corinthians simplesmente não conseguiu passar no primeiro tempo. Foi uma coisa esmagadora. E assim, a gente vai mostrar aqui os dados do SofaScore e vocês vão ver que é uma coisa realmente impressionante. Impressionante. A diferença visual do jogo do Flamengo para o Corinthians. A posição dos jogadores no campo é uma coisa assustadora. Vou compartilhar isso aqui com vocês na sequência, os dados do SofaScore. Agora, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? O que nós vimos de positivo hoje, e são muitas coisas, não quer dizer que vai ser uma coisa duradoura. É como se, por exemplo, o Flamengo tivesse jogado muito mal hoje. Eu diria exatamente a mesma coisa. Olha só, o primeiro jogo foi negativo, mas há acertos. Jogou muito bem, mas é preciso ter um pouco de cuidado. Eu vou mostrar aqui para vocês a questão do posicionamento médio. É uma coisa surreal. Surreal. Praticamente todos os jogadores do Flamengo no campo ofensivo, né? O posicionamento médio dos jogadores do Flamengo. Praticamente todos os jogadores, exceção os dois zagueiros, no campo de ataque. E aí você olha os jogadores do Corinthians, praticamente todos os jogadores do Corinthians no campo defensivo, exceção ao Romero, ao Garro e ao Héctor Hernandes. E quando há substituição, aí sim o time do Corinthians sobe um pouco mais. E quando há substituições, o time do Flamengo recua um pouco mais. O time do Flamengo ganha mais corpo defensivo. O Flamengo, obviamente, não conseguiu manter a mesma pegada. Era impossível que mantivesse a mesma pegada. Mas não dá para negar que é muito promissor. Muito promissor. Como diz aqui o grande amigo Tosa, promissor demais e impressionante como o time jogou bola. É verdade. É promissor. Eu acho que a torcida do Flamengo tem que ficar empolgada mesmo, porque é uma situação animadora. Animadora. Bem animadora. A gente tinha falado aqui no canal algumas coisas importantes. Eu vou repetir. Eu não tinha dúvida, e eu falei isso, na verdade eu tinha dúvida, mas eu achava que o time jogaria bem hoje mesmo e que haveria uma mobilização enorme e que o Felipe Luiz conseguiria fazer isso. Eu tinha essa expectativa. A gente vai precisar ver o que acontecerá daqui para frente. Né? Mas é sim muito bom. O que a gente viu é sim positivo, o que a gente viu sim é interessante, o que a gente viu sim é um time competente e um time que vai conseguir se relacionar com a torcida. O torcedor do Flamengo que não foi ao estádio hoje tá chateado. Tá chateado. Aquele que foi por opção, né? Porque a grande maioria não foi por condição, porque os preços ficaram inacessíveis, né? Ficaram muito caros. Muito caros. Primeiro tempo teve um quê de JJ jogando todo no campo ofensivo, é verdade. Teve mesmo. Com algumas falhas que precisam ser corrigidas. O lado direito da defesa do Flamengo fica muito exposta.
É que o Corinthians estava muito mal montado também pelo Ramon Dias, né? Mal montado, mas o lado direito da defesa do Flamengo, com Wesley, o Pulgar mal posicionado e o Ortiz subindo demais, estava muito desprotegido. Muito desprotegido. É uma coisa que o Felipe Luiz vai ter que acertar. Engraçado que na época dele, jogador do JJ, o lado esquerdo era o problema com ele e o Mari do outro lado. Tinha sempre uma distância imensa entre ele e o Pablo Mari. Era o ponto vulnerável. Inclusive foi ali que o Luxemburgo explorou naquele empate de 4-4 lá. E eu quero falar um pouco do Gabigol, tá? Quero falar um pouco do Gabigol. O Gabigol jogou melhor do que vinha jogando. Não jogou bem, na minha visão não jogou bem, mas jogou melhor do que vinha jogando. Agora, continua participando pouco do jogo. Ele continua participando pouco do jogo. Agora, jogou melhor. Aí a gente tem que entrar nessa discussão do quanto ele vai conseguir melhorar, de quanto será a capacidade dele de melhorar. Mas ele jogou melhor. Ele jogou melhor. Se vocês olharem aqui, eu vou mostrar um dado que fala muito sobre a participação dele, né, a participação do jogador. Aqui você tem as estatísticas individuais e você tem número de acerto de porcentagem de passe. O De La Cruz acertou 87% dos passes, deu 55 passes, o jogador que mais tocou na bola no campo. Depois Léo Ortiz, Érico Pulgar, Gerson, Alexandro, de Arrascaeta, Léo Pereira, Wesley, Rodrigo Garro, André Ramalho, Félix Torre, Hugo, Bruno Henrique, Romero, Charles, Hugo Souza, Igor Coronado, Gustavo Henrique, o Rossi, o Mateuzinho, o José Martins, o Héctor Hernandes e o Gabigol. Tocou 10 vezes na bola. É uma participação muito baixa. Mas do a mão à palmatória, foi uma participação melhor do que aquilo que vinha sendo. Dá para ficar otimista? Aí é com vocês. Vocês fazem análise de vocês mesmos. Mas esse dado é um dado para mim muito importante porque é muito pouca participação do jogo. Uma participação muito baixa no jogo. Tocou apenas 13 vezes na bola. Tem ações com a bola, né? Então, é uma coisa que a gente precisa observar. O futebolista carioca, sumidaço aqui do canal, o futebolista carioca. Que bom tê-lo novamente aqui. Felipe Luiz mexeu bem no time, mas acho que mexeu atrasado também. Te perdeu e depois, mesmo com as substituições, o time não conseguiu mais se manter com aquela hegemonia dentro do jogo, né? E passou alguns riscos. E é uma coisa que a gente precisa falar, que é o seguinte. Esse é um acerto importante que o Filipinho vai ter que fazer no time. O time tem que correr menos riscos. Senão vai virar aquela trocação Renato Gaúcho. Hoje o time correu muitos riscos. Muitos riscos. O próximo passo é esse acerto para o time não ficar tão exposto, tá? Hoje era dia para começar com um 5. Pois é, aí tem um outro problema e esse vai além do técnico, né? Dominou, criou chance e saiu. Eu comecei a live dizendo foi excelente, o time jogou bem, etc. E aí o que acontece? O time não converte em gols e a torcida do Corinthians saiu comemorando. Porque 1-0 ficou pouco. 1-0 ficou pouco. Então esse já é um problema antigo, né?